Uma townhouse pode ser a sua casa dos sonhos aqui em Curitiba. Mas o que é uma townhouse? Tecnicamente, ou conceitualmente, são casas que compartilham pelo menos uma parede com a casa vizinha e são construídas numa pegada mais vertical. Então são sobrados geminados? Não, existem diferenças significativas entre o que é uma townhouse e um sobrado geminado. Inclusive, dá uma olhada nessa imagem. Esse espaço enorme que proporciona aconchego para a família e amigos que vierem visitar está lindo e faz parte de uma das 6 casas do Opus House, nosso lançamento que está saindo agora entre julho e agosto de 2024 em Curitiba. E o vídeo de lançamento do empreendimento vai ser aqui no canal em primeira mão. E esse espaço todo que você está vendo na imagem, ele só foi possível porque essa casa, na verdade 2 das 6 casas no empreendimento, são townhouses. Por isso escolhemos falar sobre o assunto aqui no vídeo. Nessas casas em que a gente aplicou o conceito townhouse, a garagem é um pouco abaixo, aproveitando a topografia do terreno e oferecendo, além de uma garagem super ampla, que cabem até 3 carros, um garden exclusivo. Já o térreo, onde fica a entrada social, fica um pouquinho acima. Sabe quando a garagem desce um pouco para entrar e a entrada social é um pouquinho acima, com uma pequena escada de acesso? É isso. Quando você posiciona a garagem um pouco abaixo, sobra todo o pavimento térreo para sala, cozinha, sala de jantar, todos integrados e ainda um espaço gourmet num terraço descoberto. E esse ganho de espaço e conforto significativos só foram possíveis graças à aplicação do conceito de townhouse nessas 2 casas, aproveitando a topografia do terreno, como eu disse. Vamos explorar a história, os conceitos arquitetônicos e os pontos mais relevantes desse tipo de habitação. Tem suas raízes no século XVIII, em cidades europeias como Londres e Paris. Elas eram inicialmente residências de classe alta que buscavam manter um estilo de vida sofisticado perto dos centros da cidade. E esse é um ponto interessante. Desde aquele tempo já se preocupavam em aproveitar os espaços e existia um interesse em estar bem localizado, perto de regiões de interesse mesmo. Com o tempo, o conceito se expandiu para os Estados Unidos. Durante o século XIX, especialmente em áreas densamente povoadas em Nova York e Boston. Lá, as townhouses se tornaram um padrão de moradia para as classes médias e altas devido à sua proximidade com o centro da cidade e os serviços locais. Novamente, para aproveitar o espaço e morar perto dos locais desejados. As townhouses são geralmente casas de múltiplos andares que compartilham pelo menos uma parede com outra residência e em bons projetos essas paredes são na verdade 2 paredes com algum sistema de isolamento acústico entre elas. Uma townhouse típica tem 2 a 4 andares com um layout que pode incluir áreas de estar com térreo, quartos nos andares superiores e em muitos casos uma área exterior ou um jardim. Os imóveis townhouse eles costumam apresentar uma área interna maior que as casas geminadas e oferecem um espaço de lazer mais amplos, seja compartilhado ou privado. Outra diferença entre as townhouses aqui no Brasil e as casas geminadas é que, na maioria das vezes, as casas, os projetos arquitetônicos são mais luxuosos e elegantes em townhouse se comparados aos dos projetos de casas geminadas. Townhouses de fato compartilham pelo menos uma parede lateral e essa decisão pode sacrificar espaços entre as casas. E esses espaços que muitas vezes acabam sendo mal aproveitados, mal iluminados, em troca de oferecer mais espaço interno. As garagens tendem a ser construídas na parte inferior. Dá uma olhada novamente nessa imagem desse espaço aqui do nosso lançamento imobiliário aí que eu mencionei. Veja as disposições dos espaços. Quando o pessoal montou o render aqui, eu vi quão incrível ficaram os espaços internos mesmo, a disposição dos móveis e quão arejado ficou com iluminação natural, ventilação natural, e isso faz uma diferença enorme. Basicamente, um projeto residencial, e nesse caso um projeto de townhouses bem pensado, ele visa aproveitar os espaços para oferecer mais conforto para as famílias. Eu fui pesquisar um pouco sobre o assunto de townhouse e, em resumo, aqui para o Brasil, adaptando um pouco o conceito de townhouse aqui para o Brasil, a gente pode trazer alguns aspectos. O primeiro deles é que, de fato, as townhouses compartilham paredes laterais com pelo menos uma das casas adjacentes, o que ajuda, de fato, a economizar espaço e pode oferecer mais espaço interno. Você pode aproximar 2 paredes entre as casas, pensando em ampliar o número de casas que você vai colocar no mesmo terreno, mas pode fazer diferente. No nosso terreno, do nosso lançamento aí que eu citei para vocês,
a gente fez o quê? A gente aproximou as paredes com paredes duplas, isolamento acústico no meio, não para caber em mais casas, mas que o espaço interno dessas casas fique ampliado. Você tem espaços maiores, suítes maiores, espaços de áreas sociais maiores. E essa foi a estratégia que a gente adotou. Outro aspecto das townhouses são os múltiplos andares. Geralmente tem de 2 a 4 pavimentos, com área de estar no térreo, quartos nos andares superiores e, em alguns casos, um subsolo e ático ou terraço, ou até os dois. Muitas townhouses são projetadas para serem estreitas e mais longas, aproveitando ao máximo o terreno. Afinal, o conceito vem de casas em áreas nobres super cobiçadas. A fachada estreita é típica, especialmente nas versões urbanas das townhouses. Em alguns casos, a entrada principal pode estar elevada em relação à rua, acessada por uma pequena escada. Muitas têm pátios ou quintais na parte traseira, proporcionando um ambiente ao ar livre. No nosso caso, esse ambiente é privativo das casas, mas em quase todos os projetos que eu pesquisei, esses espaços são de uso comum. Eu confesso que, passando essas informações, dá vontade de divulgar todas as imagens que a gente tem do nosso empreendimento, o Opus House, desse lançamento agora entre julho e agosto de 2024. Então acompanhe o canal para ver os vídeos de lançamento e você com certeza vai lembrar desse vídeo aqui que a gente está falando sobre as townhouses no nosso vídeo de lançamento do empreendimento. É fato que as townhouses elas são comuns em ambientes próximos de regiões de interesse. E esse aspecto é um dos motivos para as townhouses existirem. Então, são sim frequentemente encontradas em áreas estratégicas, próximas a serviços essenciais, transporte público, escolas, áreas comerciais, bons parques, regiões seguras. Essa localização estratégica resulta em menos tempo gasto em deslocamento, promovendo um estilo de vida mais conveniente. Hoje em dia, e pensando em Brasil ou até mesmo em Curitiba, é natural que nos apropriemos de ideias, conceitos e aspectos desse estilo para deixar os produtos melhores para o cliente. Mas para vocês terem uma ideia de onde vem essa história de townhouse, na Europa, Georgian Townhouse, em Londres, são exemplos icônicos em bairros como Kensington e Chelsea, conhecidos por suas fachadas clássicas e interiores amplos. Já nos Estados Unidos, Brownstones de Nova York, localizada em áreas históricas como Brooklyn e Manhattan, essas townhouses são famosas pelo estilo arquitetônico distinto e robustez construtiva. Então, o que nós fizemos em 2 das 6 casas aqui no Opus House foi pegar elementos das townhouses que pudessem ser usados como recursos para oferecer mais às famílias que forem morar ali, integrando com outros aspectos como paredes duplas com isolamento acústico, terraço gourmet, churrasqueira integrado, sala de estar ampla, muita iluminação natural e espaços ventilados, para que a família possa não apenas viver com muito conforto, mas também receber amigos e familiares com todo conforto. Em resumo, quando a gente fala em townhouses, existe todo um contexto histórico, mas o que acontece na prática é uma aplicação de alguns desses conceitos, algumas ideias para os projetos mais atuais. Então a gente traz esses recursos, integra aos projetos mais atuais para tornar o empreendimento mais interessante e especial para as famílias que forem morar lá. Esse foi um vídeo rápido para apresentar o conceito townhouse e mostrar que basicamente a diferença dele para sobrados geminados é que o townhouses costuma apresentar uma área interna maior que a das casas geminadas e oferece um espaço de lazer mais amplo, seja compartilhado ou privado, e que no caso as townhouses, na maioria das vezes, contam com projetos mais luxuosos e elegantes. Também falamos um pouco do nosso lançamento, que eu e toda a equipe da Renda estamos preparando aqui para agosto de 2024, e mostrei esse conceito tradicional de townhouse e como nós nos apropriamos de alguns aspectos para deixar o nosso produto melhor e maior para que seja um ótimo investimento financeiro e familiar. E por fim, apresentei uma imagem renderizada, que é essa que está aparecendo aí na tela para você. E com essa imagem a gente encerra o vídeo. Acompanhe a gente aqui para próximos vídeos. A nossa promessa é lançar 2 vídeos por semana. Um abraço e até o próximo.